Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Estagiando. Hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui para falar sobre carreira, sobre recrutamento, a Daniela Araújo. Ela é palestrante e consultora de recursos humanos, especialista em recrutamento e seleção. Ela vem do mundo corporativo com mais de 25 anos de experiência. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, Éder. Obrigada ao pessoal do Estagiando pelo convite. Estou muito feliz em estar com vocês. A gente que agradece para poder estar batendo esse papo aqui, falar um pouquinho, né, sobre recrutamento, sobre preparação de currículo para esses estagiários, né, que muitas vezes nem tem currículo, nunca fizeram um currículo, e acredito que essa sua experiência vai ser de muita valia para eles, né? Então, aproveitando, queria que você pudesse falar um pouquinho dessa sua vivência, né, nesse 25 anos que você tem de carreira, né? Um pouquinho da sua experiência, se você já teve alguma experiência com recrutamento de estagiário, como que foi, entendeu? Se tem alguma história que possa estar compartilhando com a gente. Sim, eu já tive, na realidade é bacana falar que nesses 25 anos de experiência eu comecei como estagiária lá com 17 anos, né? Bem legal, todo mundo que vem aqui fala isso aí. Então é muito bacana porque a gente tem aí essa experiência também, vivi lá atrás. E a gente foi tendo esse aprendizado para poder ir ancorando aí na carreira. Então, você começa como estagiário, você passa para um auxiliar, um assistente, analista, e você vai realmente crescendo. E as pessoas acham que isso é fácil, né? Acha que, de repente, ela já vai chegar na empresa, já vai começar como estagiário, já vai... daqui alguns meses vai passar, ser promovido, mas tem todo um processo de carreira. Uhum. Então, o que eu costumo falar? Eu faço, sim, recrutamento e seleção de estagiário, e geralmente a maior dificuldade deles é na elaboração do currículo. E a gente entende, a gente está falando aí de muitos jovens com primeiro emprego. Então, Daniela, o que eu coloco no currículo? Você precisa colocar toda a experiência que você tem. O currículo, ele é a porta de entrada para o processo de recrutamento e seleção. Então, geralmente as pessoas falam, tá, mas eu nunca trabalhei. Então, só que a gente tem vivência, né? Ninguém parte ali do zero. Então, se eu tenho 17, 18 anos, eu já fiz trabalhos escolares, já fiz trabalho em grupo, né? Eu tenho a vivência com a minha família. Então, quais são as competências que eu tenho? Então, hoje na entrevista que geralmente eu faço no processo seletivo, eu trabalho muito a questão de competências comportamentais. Então, esse profissional, né, esse estagiário, ele precisa focar muito nisso. Inclusive, eu vou deixar até uma dica de uma dinâmica para eles fazerem, que é muito bacana para descobrir as competências. Que eu falo, olha, pega 10, 20 colegas ali no WhatsApp mesmo e manda uma mensagem falando, olha, eu quero que você me ajude, estou passando por um processo de mentoria, quero que você me ajude falando quais as competências que você vê em mim. E o que você acha que eu posso melhorar. Isso pode mandar para pai, irmão, primo, qualquer pessoa, colegas, né? Isso. Assim, as respostas, Éder, vão ser surpreendentes. Porque a pessoa olha e fala, puxa vida, mas eu não achava que era uma pessoa organizada. O meu colega de faculdade me falou isso. Então, isso é um processo de autoconhecimento para você conseguir se conhecer e você se vender na entrevista. Por quê? A entrevista é uma venda pessoal. Sim. Né? Então, o currículo, primeiro de tudo, é você estruturar o currículo de forma clara. Nada de colocar foto, nada de colocar muita informação, ele tem que ser objetivo. Então você vai colocar o seu nome, não precisa colocar endereço completo, você pode colocar só o bairro, cidade. Nada de número, rua, nada disso. Nada disso. E assim, o mais importante é a pessoa entender também que ela não precisa colocar número de documento, não precisa colocar muita informação. Perfil no LinkedIn também tem que ter um link no currículo. E uma coisa muito importante é que o LinkedIn, ele não substitui currículo físico. Tem muita gente que fala, Daniela, ou eu tenho o LinkedIn ou eu tenho o currículo. Não, você vai ter os dois. Isso é uma dica. Você indica então que a maioria tem que ter o LinkedIn. Tem que ter, porque é uma ferramenta diferente. Então, eu como recrutadora, quando eu vou buscar alguns candidatos, eu tenho algumas ferramentas, mas hoje em dia a gente costuma falar que o LinkedIn ele é uma fábrica de empregos. Só que aí as pessoas têm o hábito de panfletar currículo.
Então, chega e fala assim, nossa, Éder, eu mandei 200 currículos hoje. Uhum. Não é mandar 200, é você mandar 10 currículos com estratégia. E aí, hoje, você manda 10 através da Cato. Amanhã, você manda 10 através do Indeed, que também é uma ferramenta muito legal. Então, assim, você precisa ter uma rotina positiva para você conseguir se recolocar. E eu falo geralmente para o pessoal que procurar trabalho dá trabalho. Então as pessoas têm o hábito de panfletar. Eu recebo muitos currículos assim, segue anexo ao meu currículo. Ponto. E às vezes nem ponto não tem. Só segue anexo. E aí geralmente o que eu falo? Gente, crie uma conexão com o recrutador. Se apresenta, fala quem é você, fala o seu nome. Qual curso você está fazendo? Sim. Então eu particularmente, quando eu recebo esse tipo de e-mail, olho e falo, puxa vida, eu quero conhecer essa pessoa. Quando cria, né, uma conexão. Cria essa conexão. É a mesma coisa o LinkedIn. O LinkedIn, ele é uma rede profissional onde você se conecta a outras pessoas. Aí as pessoas te adicionam, falam assim, tem uma vaga para mim? Oi, bom dia, né? Tudo bem? Então, é você criar relacionamentos. Sim. Então, as pessoas estão deixando de lado essa questão de se relacionar com os outros. Então, a rede social, ela não pode substituir essa questão da gente estar perto, né, das pessoas. Então, é muito importante que as pessoas tenham a rede social, mas que criem conexões com as pessoas, com os recrutadores. Entendi. E mesmo o que eu tava pensando aqui agora, você falando, né? É que tá um pouco em polêmica a questão lá do ChatGPT, né? Não sei se você viu, mas eu fico vendo muito jovem aqui que a gente atende, né? Falando, mas eu não sei muito bem o que falar, o que mandar lá na hora. Então, eu acho o ChatGPT lá muito, muito bom. Eu acho que ele, para quem vai saber usar, ele vai ser muito útil, né? Então eu indico aqui para todo mundo, sempre pro pessoal até que trabalha, falando, se você não sabe, entra lá no GPT, no site, fala assim, elabore para mim um texto de apresentação, tal. Ele vai te ajudar, entendeu? E aí você faz, e aí igual você falou, e aí você vai aprendendo a como falar com essas pessoas, né? Não ser de uma forma mais fria, né? Então, muitos falam, eu não tenho experiência. Óbvio, ninguém nasceu com experiência, igual você falou. Você começou lá com 17, você também não sabia. E aos poucos você foi aprendendo. E hoje tem ferramentas ótimas que vai auxiliar eles a terem muito mais facilidade de encontrar como ter essa experiência mais rápido, né? Sim, e é muito bacana falar do ChatGPT. Eu utilizo principalmente para conteúdo nas minhas redes sociais. Então. Que é uma coisa que ajuda demais. E eu fiz uma descoberta, porque eu gosto muito de estudar também. A gente precisa saber utilizar a ferramenta. Então, às vezes, o que a gente faz? Me passe uma breve descrição de como enviar um currículo. Um exemplo. Isso. Então, geralmente, eu como consultora em RH, o que eu faço? Eu digito, eu quero que você me responda agora como uma consultora em RH. Porque ele vai falar exatamente a minha língua. Sim. Porque se eu deixar muito abrangente, ele vai entender como se fosse um engenheiro, um arquiteto. Isso. E aí ele fala, ok, ele vai me respondendo. E aí, à medida que você vai colocando as informações da sua experiência, do que você quer, ele vai sendo mais exato. Então, por exemplo, a partir do momento que um estagiário que não tem tanta experiência, ele colocar, agora eu quero que você me responda como estagiário em administração, por exemplo. Isso. Ele vai entender assim, como que eu posso fazer uma breve carta de apresentação para enviar um currículo? Claro, gente, que é muito importante falar isso. A gente não pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Sim. A gente vai ter ali uma base, uma estrutura, e a gente vai organizar de acordo com a vaga que a gente vai mandar. Né? Isso, ele vai te dar uma ideia, né? Exatamente. Mas assim, é uma ferramenta fantástica. A gente precisa saber utilizar, né, essas ferramentas que estão surgindo, mas vale muito a pena. Porque, igual eu falei, não pode ser uma desculpa. Falar, mas eu não sei o que escrever, por isso que eu mando só segue em anexo. Pô, existe 1000 ferramentas hoje, né? Então não é uma desculpa, viu?
para que você não vá lá e pesquise e mande um textinho bonitinho, né? Igual a Daniela falou, não é copiar e colar, né? Vai lá, o texto, aonde foi, te deu uma ideia, você vai lá e edita bonitinho, né? E manda, cria aquela conexão, né? Que certamente essa conexão vai ter muito mais chance de você ser convidado por uma entrevista, né? E lá sim desenvolver e falar o que você pode estar fazendo, né? E muitos falam que, mas igual você falou, eu vou fazer um currículo, eu não tenho a experiência, não tenho nada. Mas é igual você falou, você coloca aquelas coisas que você já fez, né? Você já aprendeu na faculdade, na escola, você já vivenciou, né? Sim, trabalhos que foram feitos. Faculdade tem muito essa questão de seminário, justamente para instigar essa questão da comunicação, questão da proatividade. Então, é muito importante a pessoa colocar quais os resultados que ela teve dentro desse trabalho, quais os resultados que ela teve dentro da universidade, no colégio, os trabalhos que foram feitos. Então, isso é muito importante colocar. O que eu sempre falo, quem é que tem uma página em branco? É um bebê, quando ele acabou de nascer. Sim. Né? Então, assim, as pessoas precisam parar de falar, mas eu não sei, eu não tenho experiência. E eu vou abrir um parênteses aqui, Éder, falar uma coisa muito importante que eu sempre falo nas minhas imersões. O jogo, ele é mental. Então, muitas pessoas falam, porque eu não vou conseguir, eu tô competindo com pessoas que têm mais de 20 anos de experiência. Não, a gente precisa entender que cada um tem a sua expertise. Então, claro, tem aquelas pessoas que têm 20, 30 anos de experiência, mas quem tá começando, como que você vai se vender? Sim. Por isso que eu falei, fazer essa dinâmica que eu coloquei logo no início vai trazer muito à tona as competências que você tem. E é isso que você precisa vender para o recrutador. E aí, eu não sei o que eu escrevo numa carta de apresentação. Veja a vaga a qual você está se candidatando. Conheça a empresa. Vá no LinkedIn e comece a seguir os recrutadores. Siga a empresa. Então, por isso que eu falo que você enviar um currículo de forma estratégica, ele dá trabalho. Porque não é só você enviar. Sim, você sim. tem que conhecer a estrutura da empresa, você tem que conhecer o recrutador, conhecer o dono daquela vaga. Então, eu vou trabalhar na área financeira. Quem é o gerente financeiro daquela empresa? Então, é o que eu falo, é uma pesquisa constante. Então, não adianta enviar 200, 300 currículos por dia. Tem que enviar 10 com qualidade e com estratégia. Pro lugar certinho, né? Exatamente. Entendi. Agora falando um pouco mais do outro lado, né? A gente deu a dica mais para os estagiários, para as pessoas que estão aí fora do mercado de trabalho, e as dicas para o pessoal da parte do recrutamento. Então, quem tá ali indo buscar essas pessoas, né? A dica que você pudesse dar para eles, aonde encontrar, qual a forma, o que você acha que você usa que é mais fácil para chegar nessas pessoas, entendeu? Uma dica para esse pessoal que faz esse trabalho de recrutamento mesmo, né? Olha, na realidade, as pessoas acham que a vida de recrutador é fácil, mas não é. Não. Eu costumo falar que o processo seletivo ele é muito moroso. Sim. E nós precisamos encontrar as pessoas certas para a cadeira certa. Isso. Porque às vezes a gente fala assim, vou contratar essa pessoa, vai esse mesmo. Não vai esse mesmo não. A gente tem que ver o perfil. Hoje, quais são as ferramentas que eu mais utilizo? LinkedIn. Utilizo muito a Cato. E hoje meu grande diferencial como consultoria é a captação ativa. Porque quando você divulga a vaga, vem vários perfis. Sim. Várias pessoas se candidatam. E se a gente for colocar 80%, 90% não tem o perfil aderente à vaga. Então, uma ferramenta muito bacana para se utilizar é o Indeed. O Indeed é uma ferramenta gratuita, né, que as pessoas podem deixar o seu currículo ali disponível. Infojobs também. Tá. Então, são ferramentas que são gratuitas, mas ela precisa ser alimentada todos os dias. Sim. No sentido, vou cadastrar lá e esperar chegar sabe aquele e-mail, né, com o resuminho das vagas? Não, a busca também tem que ser ativa. Então, não dá para você deixar o seu currículo lá. Entendi. Né? Uma dica importante também, que eu chamo de rotina positiva. A rotina positiva é você ter um cronograma de segunda a sexta-feira. Então, na segunda-feira eu vou focar no LinkedIn. Na terça eu vou focar no Indeed. Uma coisa que dá muito retorno também, que você tem que colocar no seu cronograma, o network.
Então, assim, às vezes do seu lado tem uma pessoa que sabe de alguém que tá buscando um profissional e você fala, eu tenho vergonha de falar que eu tô buscando trabalho. E pelo que você, só te interrompendo, o próprio recrutador, às vezes ele tá indo atrás de alguém e ele tem vergonha de falar para as pessoas que estão do lado dele, trabalhando com ele dentro da própria empresa, falar, eu tô contratando para a empresa X, divulga essa vaga. E às vezes eles não fazem isso também, né? Não fazem. Então é o que eu falo, é uma via de mão dupla. A gente precisa realmente fazer esse network, tanto da parte, né, do recrutador, como da parte do profissional. Então, mas com quem que eu vou falar? Você vai falar na faculdade, você vai falar com seus professores, que está em busca de recolocação, né? Só que assim, o profissional ele também precisa se preparar. Daniela, eu tenho um currículo muito bom, eu vou na entrevista e eu não consigo ser aprovado. Isso é uma avaliação também que a gente tem que fazer. Por quê? Os candidatos, eles precisam saber se posicionar na entrevista. Então, quais são os seus planos daqui 5 anos? Não sei, não lembro nem o que eu jantei ontem. Já ouvi muito isso. Então, assim, o processo de entrevista foi exatamente o que eu falei. É um processo de venda pessoal. Sim. É preparo. Mas como que eu vou me preparar? Treinando. Então, como que você vai treinar? Você vai treinar lendo. À medida que a gente lê, a gente consegue melhorar a nossa comunicação, melhorar a nossa fala. Então, a gente vai estudar, tem muitos cursos gratuitos. Sim. Então, isso é preparo. E a pessoa saber se posicionar, né? Tanto na fala, na comunicação, como na vestimenta também, no momento de... Sim. Então, é o que eu falo, é o marketing pessoal da pessoa que está em jogo também. Né? Nessas horas. Mas, a gente voltando um pouquinho lá, mais para a parte dos recrutadores, que você falou, de utilizar o LinkedIn, o Indeed, o Infojobs, essas partes, né? Então, igual você falou, usar o network, para quem tá... buscando a recolocação é legal também, né? Mas o que eu percebi também é que esse pessoal da parte do recrutamento, muitas vezes eles ficam focados somente nesses nichos, entendeu? Então, divulga a vaga na Cato, divulga a vaga que eles têm para preencher, né? Então, essas consultorias, enfim, né? As empresas que trabalham colocando as pessoas como a gente atende diversas empresas, então a gente recruta vários estagiários, né? Sim. Então a gente tem um departamento de recrutamento bem grande. Então, às vezes a gente fica muito focado em alguns determinado segmento, né? Igual você falou, Indeed, Infojobs, LinkedIn, essas coisas. Então, acho que às vezes poderia usar um pouco mais esse network, né? Indica, manda na sua rede de contato, pessoal, tô com vaga, não sei aonde. Porque muita gente às vezes conhece alguém ou outro que tá precisando de uma vaga, né? Você sabe que o que eu faço muito faço os templates da vaga. E o que me dá muito retorno também são os grupos de WhatsApp. Então, principalmente aqui em São Paulo, eu estou em vários grupos de WhatsApp. Então, às vezes algum cliente fala assim, puxa, Daniela, eu tô trabalhando essa vaga, você consegue me ajudar? E aí eu falo, me manda o template que eu mando também nesses grupos. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos no LinkedIn. Tem grupo no LinkedIn também, né? Tem grupos no LinkedIn. Então, eu trabalho muito com escritório contábil. Então, vagas de analista contábil, fiscal. Então, geralmente, o que eu faço? Entro nos grupos específicos dessas áreas e coloco a vaga lá. Então, eu recebo também muitos currículos através desse formato. Então, é uma dica também, né, para fazer parte desses grupos. Eu acho que, igual a gente tá falando, tentar sair um pouquinho da caixinha, né? Vou divulgar lá no Indeed e deixar lá a vaga. Quando chegar a 5, 6 currículos, eu vejo se é a pessoa que a gente tá precisando. E aí, igual você falou, normalmente a pessoa que se candidatou naquela vaga não tem quase nem perto do perfil que a gente tá buscando, né? Não, com certeza. Por isso que eu falo que hoje o nosso grande diferencial, né, falando aí de recrutamento de seleção, tem que ser a busca ativa. Porque muitas agências de emprego, muitas consultorias jogam a vaga lá e espera chegar o currículo. Isso. Então, qual que é o nosso diferencial como profissional da área de recrutamento de seleção? Eu falo isso para o meu cliente. Hoje, o meu grande diferencial é exatamente entregar a vaga em uma semana
porque ele tem essa demanda, ele tem Sim. a urgência, e entregar ali com qualidade. Por quê? Eu vou atrás do candidato, eu não fico esperando o candidato vir até mim. Então, hoje, esse é um dos grandes diferenciais. E outra coisa, candidatos, uma dica muito importante. Currículo com e-mail e telefone errado. Né? Então, assim, entra em contato, e outra coisa, o WhatsApp é um meio de comunicação fundamental. Principalmente para os recrutadores, né? Usam bastante, né? Muito. Hoje em dia, Éder, eu não ligo para o candidato. Porque através, a gente tem algumas ferramentas, eu tenho sistemas que eu utilizo, que eu consigo falar direto no WhatsApp. Então, as pessoas precisam ficar atentas nisso. É porque eu tava sem internet. Meu chip, ele cancelou. Então, se você mandou currículo, mandou 100 currículos com o número daquele telefone e você perdeu o chip, por exemplo, que muita gente fala, você perdeu oportunidades. Sim. Então, eu, por exemplo, eu tenho meu celular há mais de 20 anos. Se não, né? Então, a gente precisa começar a ter um comprometimento com a nossa carreira. Então, é o que eu falo. Ontem, inclusive, eu fiz uma imersão e a gente estava falando muito dessa questão de comprometimento com a carreira. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, porque a empresa não me valoriza. Tá, o que você está fazendo como profissional para se valorizar? Sim. Como que você está se vendendo? Como você está se qualificando? Então, é uma dica que eu deixo para os jovens, desde já, começar a ter as rédeas da sua carreira. Porque pra gente ter sucesso, só depende da gente, não depende do outro. Sim, com certeza, né? Então, aproveitando, né, Daniela, o que você tá falando um pouquinho da imersão que você fez ontem, se você quiser falar um pouquinho pro pessoal o que é essa imersão, quem tiver interesse, como que funciona, o que é essa imersão, o que você tá trazendo para esse pessoal, né? Então, eu costumo falar, Éder, que a imersão é um propósito meu, né? Eu comecei com a primeira edição em novembro do ano passado, a segunda edição em fevereiro, e ontem eu fiz a terceira edição. Ontem nós tivemos... terceira edição já, que legal. Terceira. Ontem nós tivemos 120 pessoas no ao vivo. Foram 2h30 de conteúdo. Pô, que legal. Um evento gratuito, voltado para profissionais da área de RH. E as pessoas me perguntam, como que nasceu essa ideia? Nasceu a partir do momento que eu, lá com 17, 18 anos... eu não tive acesso a esse tipo de conteúdo. Claro que naquela época, não vamos falar de idade, né, gente? Mas a gente não tinha essa tecnologia que tem hoje. Mas eu lembro que eu buscava amigos, eu buscava estágio e eu levava muitos nãos, assim. E hoje eu quero compartilhar o que eu aprendi, né? Toda a experiência que eu adquiri ao longo de 25 anos, eu quero compartilhar com outras pessoas. Tanto que da imersão nasceu uma comunidade voltada para profissionais da área de RH. Então, a imersão, ela acontece a cada 2, 3 meses de forma gratuita, né? A comunidade, ela é uma comunidade paga, mas as pessoas têm acesso a mim durante um ano, onde as pessoas, a gente vai ter mensalmente mentorias em grupo ao vivo, então onde eu vou olhar para essa pessoa de perto e entender o que ela quer fazer, vou ensinar o recrutamento e seleção, ensinar o treinamento, então é uma comunidade para troca mesmo. Então, e a imersão, eu não quero acabar com a imersão, porque é um projeto assim de vida mesmo, tanto que ontem as pessoas falaram, nossa, eu nunca imaginei que dava para fazer essa dinâmica num treinamento. E para você ver, eu tive 600 pessoas que se inscreveram. Na imersão. Eu tive 120 que participaram. Olha só, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, puxa vida, tá difícil. Não. Então, a pessoa, ela se cadastra num evento gratuito e ela não participa. Porque eu percebo que muitas pessoas estão desacreditadas. E não adianta, a gente precisa... seguir firme no nosso foco. Então, a ideia da imersão é essa, eu já vou marcar aí a próxima edição. Então, eu tô muito feliz com esse resultado, porque eu tô conseguindo realmente, o nome da minha comunidade é Compartilhar RH.
Ah, tá. Mas depois você vai deixar, o Vitinho vai colocar as redes sociais da Daniela, tudo bonitinho aqui embaixo, aí vocês vão poder estar seguindo lá a comunidade, né? A rede, o Instagram, essas coisas, tem tudo, né? Não, tem todas as informações lá. Então, a imersão, a comunidade é uma questão de propósito mesmo. Então, tá. assim, você que é profissional da área de RH, né? Isso. Tá trabalhando com RH, tá fazendo faculdade de recursos humanos, gestão de pessoas. A ideia é trazer essas pessoas, porque eu costumo falar que nós precisamos sentar nas mesas certas. Então, às vezes, a gente fica andando com aquela pessoa que só fica reclamando daquela pessoa. Não. Chega. Eu falo, sente com as pessoas certas para você colher bons resultados. Sim, sim. Ah, então agora eu entendi. Então essa comunidade é mais uma comunidade, deixa eu ver se eu entendi mais ou menos. É mais para esse público mesmo do recrutamento e seleção, que está trabalhando nesse mercado, e para você ir dando essa consultoria para esse pessoal, e ali eles ir trocando experiência, network, Exatamente. um ajudando o outro e um se ajudando. Ah, bem legal a ideia mesmo, né? E aí, o que eu percebi, Éder? Tem muitos profissionais, porque a minha saída do corporativo se deu por conta dos meus filhos. Então, eu costumo falar que se não fosse uma pandemia, eu estaria no corporativo até hoje. Ah, tá. Porque aí chegou a pandemia, as crianças não tinham quem deixar na escola, não tinha aula, não tinha nada. E os meus pais idosos não podia deixar. E aí eu resolvi pedir demissão. Isso lá. E nessa empresa que você trabalhou quanto tempo? Essa última? Então, entre 2020 e 2021 eu passei por 2 empresas. Ah, tá. Por conta da pandemia. Tudo recrutamento. Então todo esse tempo a parte de recrutamento. E aí, só que assim, eu falava... Chegou a pandemia, eu fui aguentando, tive que pedir demissão. Vou cuidar das crianças agora. Aí depois apareceu uma outra oportunidade, que as coisas vão surgindo, assim, né? Aí eu falei, vou tentar. Aí tentei, mas aí ficou, né? Ainda ficou meio truncado. Sim. Aí uma amiga minha falou assim, Daniela, você tem tanta experiência, por que você não abre uma consultoria? Aí eu falei, mas o que faz uma consultoria? Na minha cabeça era uma coisa distante, né? Sabe quando você olha assim, você fala, não, pra mim não vai rolar. E aí é aquele negócio de crença limitante. Sim. Né? Aí eu comecei a colocar no papel tudo que eu sabia fazer. E comecei a escrever. E aí quando foi em janeiro do ano passado, eu peguei todo o meu conhecimento e aí coloquei pra jogo. Ah, foi em janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado. E aí, o que eu percebo? Muitas mães se identificam com a minha história. Bem legal isso. Então, hoje, por exemplo, eu deixo meus filhos na escola, eu pego na escola, eu tô no escritório, eu tenho um escritório na minha casa, então eu tô no escritório, os meus filhos estão sentados do meu lado, eu tô ajudando a fazer lição. Eu mostro muito isso nas minhas redes sociais. E as pessoas falam, puxa vida, eu tô passando por isso. Puxa, eu também tô pensando em engravidar, como que vai ser a minha vida? Então, geralmente, esses profissionais se identificam muito, né, com a minha história. Então, por isso que eu falo que é questão de propósito mesmo, né? Ah, sim. E aí, se já cria essa comunidade, igual você falou, se já tem esse grupo, eles vão se ajudando, né? Um com o outro, eu tô com essa dificuldade, eu tô com essa coisa aqui, não, puxa, mas eu já passei por isso. Bem legal essa ideia aí mesmo. Não, a ideia é essa. Eu costumo dizer, eu acho que cada segmento, cada área de atuação deveria ter uma comunidade. Eu também acredito, eu achei bem legal. Porque essa questão do network, ele ajuda muito. Sim, isso não tenho dúvida. Então, às vezes a gente tá com um problema dentro da empresa e fala, puxa vida, como que eu resolvo isso? Você vai na comunidade, as pessoas já passaram. Alguém passou, isso, certeza absoluta, né? E vai te ajudar. Então, essa dificuldade que eu tinha na época, e eu tinha que correr atrás das resoluções. Né? Tá, mas você não participava de nenhuma comunidade antes. Tá. Nunca participei. Mas deve ter outras ou não? Não, deve ter. O que eu falo. Quando eu fui crescendo na minha carreira, sim. Não era um momento tecnológico que nem hoje em dia, né? Então eu fui ter celular, eu já era bem mais velha. Sim. Fui ter um computador, eu era da época da biblioteca. Não. Ia na biblioteca, pegava os livros. Hoje em dia... Nem tinha o Google, né? A gente ia na Barça, né? Não, pois então era um negócio à manivela mesmo. Mas hoje em dia tá tudo muito mais fácil. Sim. Então a minha ideia, e eu gosto muito de ensinar, eu tenho muito esse tato. Que legal. Né? Então a minha ideia é
colocar esse conhecimento para jogo e ajudar outras pessoas mesmo através da imersão e da comunidade. Ah, muito bacana aí, ó. Fica a dica aí pro pessoal, né, que trabalha principalmente com recrutamento, seleção, né, e você que tá começando, então você encontra algumas dificuldades aí na sua área, de encontrar vaga, de como que faz para achar o candidato, essas coisas, pode seguir a Daniela ali, né, no Instagram, depois chamar ela, ver como que faz para participar desse grupo aí, porque eu acho essa ideia muito top. É muito legal mesmo, eu acho que, igual você falou, tinha que ter, todas as áreas tinha que ter esse grupo que um vai se ajudando, né? Não tem que ter essa vaidade aí, porque às vezes eu vejo muitos RH aí, principalmente de empresa grande, de órgãos públicos, né? Como a gente atende bastante órgão público, o RH é muito cobrado, né? Então, o RH nessas empresas, eu vejo o pessoal sofrendo porque é o que mais cobra, é o que mais é cobrado, quer dizer. Então, sim, todo mundo, o RH tem que fazer isso, o RH tem que fazer aquilo. Então, eles recai uma sobrecarga muito grande sobre eles. E aí, acaba aquele estresse do dia a dia e não tem com quem compartilhar. Sim. E aí, eu acho que esse grupo, assim, facilita bastante mesmo. Se chegar em bastante pessoas, isso aí vai ser bem legal. Não, com certeza. E eu quero deixar uma dica também para as universidades. Uhum. Porque eu tenho muita parceria com universidade, onde eu faço palestra para esses jovens. Ah, que legal. Então, assim, qual que é a dificuldade da universidade? Uhum. Ter aquela teoria, né? O jovem absorver isso, mas... puxa vida, como que eu faço meu LinkedIn? Como que eu faço meu currículo? Então, as universidades geralmente têm momentos pontuais para que a gente entre com esse conhecimento prático. Uhum. Então, eu trabalho dentro das universidades, tanto com o público de RH, né, gestão de pessoas, e com os cursos diversos, falando sobre carreira, falando sobre recolocação. Né? Então, eu acho muito bacana esse tipo de parceria também. Mais uma questão de propósito para que a gente possa levar conhecimento para esses jovens. Ah, sim. Então, você tá bem focada também na parte da recolocação, né? Para auxiliar esses jovens, e não só jovens, qualquer pessoa que queira se recolocar, e também voltada muito na questão do recrutamento, né? Sim, também. Eu tenho essas vertentes, porque é o que eu falo. O recrutador, ele sabe o que ele busca e como ele busca. Uhum. E eu tenho as universidades que as pessoas ficam, puxa, eu tô desempregado, o que eu faço? Então, eu sei o caminho das pedras. Então, a ideia é mostrar para essas pessoas como se comportar, como fazer. Então, a gente tem uma série de palestras que a gente leva para as universidades também. Né? Ah, tá. E essas palestras são mais voltadas pro aluno, é isso, né? Voltado pro aluno, isso. Ah, tá. Questão palestra para empresa, não. É mais voltada para aluno, né? Eu tenho para empresa também, que é onde a gente ensina os líderes como fazer recrutamento e seleção. Ah, tem isso também. Tem isso também. Por quê? Muitos líderes fazem perguntas no recrutamento e seleção que não podem ser feitas. Tipo? Uma só, vai. Tipo? Uma só, hein? Ó, pra não... Senão fica muito fácil. Você tem filhos? A gente não pode fazer essa pergunta. E uma dica até para os recrutadores de plantão. A gente não pode colocar na vaga, por exemplo, eu tô com uma vaga na Zona Oeste. A gente não pode colocar residir na Zona Oeste. Nas imediações. A maioria faz isso. Não pode. A gente tem que colocar, tem que ter fácil acesso à Zona Oeste. Então tem muitas coisas. Idade. Ó, tô dando mais dicas, hein? Ixi, vai ficar caro aí, viu? Idade, por exemplo, eu não posso perguntar. No recrutamento de seleção. Então, é isso que eu ensino pros líderes também. Pros recrutadores. E pros líderes também, porque às vezes eles passam pela entrevista no RH, o RH faz entrevista comportamental, e quando chega no líder, ele pega um papel, me fala a sua idade, quantos filhos você tem, você mora em casa alugada ou casa própria? Tem lógica. Então, a gente não pode fazer esse tipo de pergunta. Então, eu preparo também o líder para que ele faça um recrutamento de seleção de forma assertiva. Então, dentro das empresas, eu tenho esse braço também. Ah, tá. Que dá essas dicas aí, né? Porque às vezes é igual você falou, tá tão corrido, tá tão pressionado que as áreas estão, precisa dessa pessoa, que ele sai fazendo o que vem na cabeça, Exatamente, né? Tá sendo cobrado, né? E o que a gente tem que pensar muito, Éder, é que assim,
O capital humano, ele é responsável por dar resultados para a empresa. Então, não adianta a gente só pensar, eu quero resultado. Uma empresa, ela nasceu realmente para ter resultados. Sim. Mas a qualquer custo? Não. Então, a gente precisa realmente pensar nas pessoas. Então, se você tem uma empresa e você começa a perder profissionais, você tem que dar 2 passos para trás e falar assim, opa, peraí, por que eu tô perdendo bons profissionais? Como que tá o mercado? Então, a gente precisa muito refletir. Então, por isso que eu falo, o processo de recrutamento e seleção é uma via de mão dupla. Tem que ser bom para você e tem que ser bom para mim. Tem que ser bom para quem tá recrutando e bom pro candidato, porque senão não fecha, né? E aí fica pouco tempo, né? E assim, acredite se quiser, eu tenho muitos clientes que falam, poxa, Daniela, não para ninguém aqui. Por que será? Vamos conversar? E aí, quando a gente começa a conversar, a gente percebe que tem aquela questão de comportamento do CEO da empresa que não é compatível com os valores do candidato que entrou. Só que isso ele não fala pra mim. A gente descobre quando o candidato vem e fala pra mim, olha, eu saí por causa disso, disso e disso. Então, é até um recado que eu deixo também pros empresários, né? Como que você quer crescer? Como que você quer que a sua empresa seja vista perante o mercado? Então, isso é uma consequência também de capital humano. Não adianta contratar as pessoas, né? Igual você falou, num perfil totalmente, né? Que a pessoa não vai ficar. Não vai ficar. Então, eu quero o melhor candidato do mercado. Você contrata, você paga a remuneração que ele está pedindo. Só que... Porém, na hora que o cara entra e fala, puxa vida, não é nada do que foi falado pra mim. Isso, não tem nada a ver com meus valores e o que você me vendeu não tem nada a ver. Não adianta vender e na prática ser totalmente diferente, né? Sim, e eu percebo que hoje em dia tem muito essa questão de ligação dos valores do candidato com os valores da empresa. Então, as pessoas estão realmente escolhendo e tem que escolher. Por quê? Você passa a maior parte do dia no trabalho. Isso mesmo. Então, tem que ter isso. Então, é por isso que o candidato também tem que se preparar para que ele possa escolher. E o candidato também é o que a gente sempre fala que hoje em dia a maior parte das demissões e as maiores vezes que os candidatos saem da empresa não é pela questão, vamos se dizer, técnica, né? É mais pela questão relacionamento, né? Comportamento. Isso, então, tanto da empresa quanto do próprio funcionário. Então, o negócio falou, se a empresa não tem o valor que aquele candidato quer, ele vai embora. Sim. E se o candidato não tem os valores, não tem o comportamento que a empresa quer, ele pode ser o melhor engenheiro do planeta, né? Mas se ele não sabe se relacionar com as outras pessoas, manda embora, não tem jeito. Então é isso que eu falo. Hoje em dia as empresas, elas contratam pela técnica e demitem pelo comportamento. Isso é fato, né? Então, às vezes o cliente fala pra mim, Daniela, eu quero o melhor do mercado. Peraí, mas o que ele tem que fazer? Tem que saber mexer no sistema tal. Você consegue ensinar? Consigo. Então, vamos focar no comportamento? Porque às vezes você contrata aquela pessoa muito boa, mas ela não sabe se relacionar com ninguém. Ela tem que trabalhar sozinha numa sala. Isso. Ele pode ficar de home? Não, então não dá. Então é isso que a gente tem que ver. Serve para sua empresa? É o perfil que você está buscando? Então a gente tem tudo isso para avaliar. Esse negócio hoje em dia, né? Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Não sei se você tem alguma coisa que você queira ainda falar pro pessoal para dividir. Eu acho que hoje a gente deu bastante dicas aí, principalmente o pessoal do recrutamento aí, ó. Você que vai estar assistindo, eu acho que você tem que seguir a Daniela lá nas redes sociais, porque esse grupo aí, na minha opinião, que já faço isso aqui há bastante tempo, acho que vai fazer 20 anos agora, é uma ideia bem bacana mesmo, muito legal essa ideia aí, viu? Não, e a gente precisa começar a fazer, né, essas coisas. E a dica que eu dou, Éder, é justamente para que essas pessoas comecem a ver a sua área de atuação com mais propriedade. E que a pessoa entenda que a carreira dela precisa ser planejada. Sim. Então, como que eu vou planejar a minha carreira? Eu vou realmente fazer um cronograma. Começo, meio e fim. Eu começo como estagiário, mas daqui a 5 anos, onde eu quero estar? Objetivo. Isso. Só que aí as pessoas confundem muito. Eu tenho um objetivo. Quais as metas que eu vou traçar para chegar nesse objetivo? Então, eu preciso ter isso muito bem desenhado. Então, a minha dica é: defina o objetivo, trace as metas e vá até o fim. Vai ser fácil? Não. É a mesma coisa, faço sempre essa analogia. A gente vai fazer uma viagem de carro. A gente imagina a nossa cabeça, a gente tá indo pra onde? Pro Guarujá. Ok.
No meio do caminho, a gente sabe o que a gente vai encontrar? Não. A gente sabe se vai furar um pneu? E pode acontecer. E pode acontecer. Uhum. É a mesma coisa a nossa jornada profissional. Vão Realmente. acontecer algumas coisas. Agora, é o que eu falo. O jogo é mental. Você tem que estar com a sua cabeça preparada para tudo que vai acontecer. Que aconteça ali, né? Mas dá certo. Eu sou prova viva disso. Eu comecei lá atrás. Eu venho de escola pública. A gente passou muita dificuldade quando eu era criança. E nem por isso eu desisti. Sim. Eu fiz dos meus estudos o meu maior aliado. Então, por isso que hoje eu sinto essa necessidade de compartilhar informações. Sim. Né? De colocar para jogo, porque vou ficar guardada com tudo. Não, Vamos compartilhar. E quanto mais gente tiver nesse grupo, melhor, né? Sim, com certeza. Porque aí um vai comunicando com o outro, que vai comunicando, que é o que eu acho. Quanto mais gente tiver, mais experiências vão trocar e mais fácil vai ser a vida desses profissionais ali dentro, né? Não, com certeza. Vamos fazer esse pessoal aí trabalhar de forma correta. Não, mas eu acho que é isso. Pessoal, agradecer mais uma vez a Daniela aqui pela presença, né? Trouxe todos esses conhecimentos aí, muito válido para vocês, principalmente aí para o pessoal do recrutamento. Então é isso, agradecer, Daniela, muito obrigado, viu, pela presença e fique à vontade sempre que quiser vir aqui nos visitar, está aberto aqui para você, tá? Eu agradeço muito, Éder, agradeço a equipe, né, pelo convite. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, né, vai estar aí Daniela Araújo RH. A imersão ela é 100% gratuita, então em breve eu vou divulgar aí, daqui 2-3 meses a gente vai ter uma nova imersão. E o convite está aí para quem quiser participar. Legal, bacana. Então o Vitor vai deixar aí para vocês certinho a rede social da Daniela, tá? E agradecer mais uma vez vocês aí. E então, vocês que querem nos seguir lá no LinkedIn, Instagram, o Vitor sempre deixa aí para vocês. Então tem as vagas disponíveis lá para os estagiários. Então quem estiver procurando estágio pode mandar o seu currículo, tá pesquisando as vagas aí que a gente vai postando. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Valeu.